Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Graças e paz, povo de Deus, amém? Dormiram bem? Que bom, fico feliz de saber que está todos muito bem em nossa cidade. De antemão, mais uma vez, externar nossa imensa satisfação. Me sinto deveras honrado por ser o único civil entre os palestrantes, porque há também uma responsabilidade, porque pregar a palavra é um privilégio, mas também é uma responsabilidade. Mas antes de adentrarmos na palavra, deixe eu também prestar mais uma vez boas-vindas a todos. Ontem dissemos que nos sentimos no céu, porque há pessoas de várias denominações, de várias regiões, de vários estados, de várias cidades, com seus dialetos, né? A gente percebe as maneiras de falar diferentes, apesar de um só idioma. Assim será no céu, meu irmão. Sem acepção, sem distinção, todos juntos, unidos no Senhor, para todos sempre, no dia que não terá mais fim. Glória a Deus, louvado seja Deus. Bem, você está em Paulo Afonso, capital da energia, oásis do sertão. Eu sou nascido e criado, apaixonado por essa cidade, né? E Paulo Afonso, não sei se vocês terão a oportunidade de ver, né? Mas é uma cidade linda, uma cidade bem fantástica mesmo, e de extrema relevância em todo o território nacional. Uma das poucas cidades a nível de interior que tem um exército, porque se trata de uma segurança nacional. Isso é, se o Brasil entrar em guerra, uma das principais cidades a serem atingidas seria Paulo Afonso, porque é responsável, juntamente com outros complexos, de emanar energia para 80% do Nordeste. Não sei se vocês lembram de uma pane que ocorreu há pouco tempo atrás. O problema foi aqui em Paulo Afonso, né? A cidade das cachoeiras, tem um véu da noiva. Quem já veio em Paulo Afonso aqui? Eita, a minoria veio. Tem um de... Oi? À tarde vão conhecer, né? Que bom. Eu pedi isso cadê o Tenente Abreu? Eu pedi isso a ele, viu? Ele é testemunho. Eu disse, olha, encontra um espaço para o pessoal conhecer Paulo Afonso, né? E há um ditado aqui, reza a lenda, que quem bebe da água do Rio São Francisco volta outras vezes, viu? E se voltarem, saiba que você tem uma igreja em Paulo Afonso. Se voltarem aqui, saiba que essa casa sempre estará aberta. É a sua casa, é a nossa casa, é a casa do nosso Senhor. Amém? Meus amados, agora voltando para a passagem, para a palavra de Deus. Existem ocasiões como pregador que nós escolhemos o texto. Existem outras que o texto nos escolhe. É o texto que nos encontra. E ele nos procurou essa madrugada e nos achou. E aí faz o nosso coração arder e entender que Deus tem algo a fazer nesse lugar, nessa manhã, para a glória do seu nome. E o texto se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. Eu vou pedir à turma da projeção que coloque na versão NVI de preferência. Primeiro Samuel, capítulo 17, versículo 47. Vamos nos colocar em pé em reverência à leitura da palavra. 1 Samuel 17, 47. Assim está escrito: todos os que aqui estão, todos os que estão aqui saberão que não é por espada
ou por lança, que o Senhor concede a vitória. Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Vamos repetir essa parte central desse versículo que diz: a batalha é do Senhor. Mais uma vez, todos juntos, de forma uníssona: a batalha é do Senhor. Amém. Pode sentar, querido. Pai querido, graças te damos, porque reconhecemos que esta palavra é viva, que esta palavra é verdadeira, que esta palavra é poderosa, e que o Senhor se revela através da tua palavra. Portanto, ó Deus, move os nossos corações para recebermos a tua palavra e sermos cheios do teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. E todo o povo de Deus declara amém, amém, amém. A batalha é do Senhor. A vida é uma batalha. Uma hora ou outra nós estamos travando batalhas em diversas áreas em nossa vida. Às vezes áreas físicas, mas em outras áreas emocionais, sentimentais e até mesmo espirituais. De repente eu estou falando aqui para alguém que está vivenciando uma batalha no seu lar, uma batalha na sua família, de repente uma batalha no seu casamento. Entre conflitos, entre atritos, você reconhece que você está numa batalha. Talvez pais preocupados com os filhos com suas amizades e com suas ociosidades, sem objetividades, e de repente você sofre e vive aflito com essa situação que seu filho está vivendo, e de fato você vive em uma batalha familiar, poderíamos assim dizer. Há outras pessoas que estão passando por uma batalha na área de saúde. De repente se deparou com um diagnóstico que trouxe perturbação, desconforto, incômodo. E esse infortúnio que ocorre tão de repente, de uma maneira repentina, que não dá tempo de nos prepararmos. São batalhas da vida. E quem sabe alguém aqui está vivenciando uma batalha de nível financeiro, onde de repente você se complicou e se encontra numa situação bem delicada, bem complicada. A vida realmente é repleta de batalhas. Porém, escute uma coisa: Deus confia as maiores batalhas aos seus melhores guerreiros. Deus confia as suas maiores batalhas aos seus melhores guerreiros. Não é por acaso, não é em vão que Deus permitiu que você vivenciasse essa batalha. Algo Ele tem a realizar, algo Ele tem a fazer. Quanto maior o problema, quanto maior a dificuldade, com certeza maior será o milagre. Nós queremos viver uma vida de milagre, mas nós esquecemos que o que antecede o milagre são lutas, são provas, são aflições, são tribulações. Porém, Deus se manifesta nesse cenário caótico, revelando o seu poder, para que a glória seja sua, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Portanto, meu irmão, estou diante de guerreiros, de homens e mulheres valentes. O que nós temos a aprender aqui é que você está vivenciando essa batalha, mas essa batalha não é sua. Essa batalha não lhe pertence. Acredito, na realidade tenho absoluta certeza, que o erro do rei Saul foi pensar que aquela batalha era sua. Ele olha para o gigante Golias, segundo as medidas apresentadas na Bíblia, quase 3 metros de altura. Um homem com um histórico temível,
E ao olhar para o gigante Golias, ele faz uma comparação entre o gigante Golias e ele. E quando nós fazemos uma comparação entre nós e os nossos problemas, isso gera temor em nosso coração. Mas diferente do menino Davi, ele olha para o gigante, mas não faz comparação entre o gigante e ele. Ele faz comparação entre o gigante e Deus. O gigante pode ser grande, mas o nosso Deus sempre será maior. Qual é a comparação que você está fazendo? Existe um chavão que se tornou um clichê, um jargão em nosso meio, mas não deixa de ser uma verdade. Não diga para Deus os seus problemas, diga para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Saul temeu porque fez comparação entre o gigante e ele. Davi confiou porque fez comparações entre o gigante e Deus. Davi entendeu que ele não é herói. Ele não é herói. Essa é a hora, meu irmão, de tirar a farda. Essa é a hora de tirar a capa de super-herói e reconhecer que do Senhor pertence a guerra. Por gentileza, deixa a passagem na projeção, que eu vou recorrer a ela. É hora de reconhecer que a batalha é do Senhor, não é minha, não é sua, não é nossa. Deus levanta um profeta para dizer a Josafá, que estava rodeado de exércitos inimigos, que estavam sitiados ao seu derredor, ameaçando todo o território de Israel. Mas Deus levanta um profeta em 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 15, para dizer: não temais, porque esta peleja não é vossa, mas minha, diz o Senhor dos exércitos. Deus levanta nessa manhã um profeta para dizer a você: não temas, porque essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor dos exércitos. Olha para a pessoa que está ao seu lado, chacoalha ela e diz: não temas, porque essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor dos exércitos. Davi entendeu o que poucos entendem, que não se trata de nós, do que somos ou do que podemos ser, mas se trata dele. A Bíblia é um livro que narra a história de um só herói, e esse herói é Deus. Nós somos apenas vasos de honra, instrumentos em suas mãos para que o seu nome seja glorificado. E o interessante é que o tesouro é colocado em vaso de barro para que a glória da excelência seja sempre dele e não nossa. Continuamos sendo frágil, continuamos sendo sensível para que a glória sempre seja dele. É por isso que Deus escolheu as coisas fracas para confundir aquelas que pensam que são fortes, escolheu as coisas loucas para confundir aquelas que pensam que são sábias. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Em todo tempo na história, esses homens entenderam. Moisés entendeu que não era ele contra Faraó, mas era o seu Deus contra Faraó. Elias entendeu que não era ele contra Acabe, mas o seu Deus contra Acabe. Davi entendeu que não era ele contra Golias, mas o seu Deus contra Golias. É hora de entendermos que não somos nós contra os nossos problemas, contra os nossos gigantes, contra as nossas dificuldades, ou contra as batalhas que nós estamos vivendo, mas o nosso Deus que está criando toda
esse cenário, toda essa plateia para nos dar vitória, para que através do nosso nome, da nossa vida, da nossa história, eles venham a ser glorificados. E é isso que Davi entende, pois a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. É o que está escrito no Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Carros se quebram, cavalos se cansam, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Quem quiser confiar nos carros, que confie. Quem quiser confiar nos cavalos, que confie. Mas nós faremos menção do nome que está acima de todos os nomes no céu, na terra e debaixo da terra. É o nome do Senhor dos Exércitos. Davi entende que o seu Senhor é o Senhor dos Exércitos. Eu gosto muito de assistir filme épico e aprecio a história. E um fato em todas as culturas e regiões é que os grandes generais iam atrás do combate, dando comando, dando toda a direção como estrategista de guerra. Mas o nosso não. O nosso não. O nosso general é diferente. Ele é aquele que diz: eis que irei adiante de vós. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, para vos mostrar a minha salvação. Ele vai à frente, ele vai à frente, ele está à frente, amém? Pois bem, queridos, diante dessa realidade, a batalha pertence ao Senhor, a batalha é do Senhor. Eu gostaria de extrair 2 lições. Quero ser simples, mas não superficial. 2 lições sobre essa temática, a batalha do Senhor. E a primeira lição é que Deus usa quem somos. Eu sei que é uma história muito conhecida entre esse duelo emblemático, lendário de Davi e Golias. Mas eu espero da parte de Deus trazer verdades que você ainda não viu. E se você já viu, que venha refrescar a sua memória. E a primeira lição é que Deus usa quem somos. Você conhece bem a história. O rei Saul tira sua armadura de rei e coloca no menino franzino, um menino pastor. Em princípio, Davi aceita aquilo. Depois Davi reconhece que ele não é um guerreiro, ele é um pastor. E ele recusa as armaduras de um rei para continuar vestindo as vestes de um pastor. E isso é interessante, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas querem impor sobre nós as suas indumentárias, impor sobre nós os seus uniformes, querem que sejamos semelhantes a elas, nos dão os moldes, os padrões, para que venhamos ser semelhantes. Mas Deus nos usa como nós somos. Você não precisa imitar ninguém. Basta tão somente ser você. Porque Deus, Ele não usa sósias, Deus não usa réplicas, Deus não usa sombra. Não. Você é um ser único no meio de 7 bilhões de pessoas existentes no mundo. Você é único. O timbre da sua voz é único. A íris dos seus olhos é único. O seu DNA digital da sua mão, você é único. Deus fez você, igual a você não há. E você não é mais um no meio da multidão. Você não é uma obra do acaso. Você não é um acidente da existência. Você não é um produto da evolução. Você não é um projeto de laboratório. Você é um filho de Deus, criado à sua imagem e semelhança. Deus te fez de uma forma única, de uma forma especial. Você precisa se encontrar, saber quem você é. Davi recusou e disse: é muito pesado para mim, eu não posso. E ele foi como um pastor.
É interessante o que Deus faz na vida de Davi, de Moisés e de tantos outros. Antes de ensiná-los a usar a espada, ensina eles a manusear o cajado. Ter cuidado com vidas. Saber que vidas são preciosas. Saber que vidas são valiosas. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por vidas. Então Deus usa quem somos. Quem era Davi? Um pastor. Era um pastor. Deus usa quem somos. Eu não sei quem é você, mas de uma coisa eu sei: Deus quer usar você. Aonde você estiver, da sua forma, do seu jeito, Deus quer usar você. Você não precisa usar o uniforme de ninguém. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Uma outra verdade ainda sobre esse primeiro tópico, sobre Deus usa quem nós somos. Deus usa Davi como servo. Davi era servo. Davi era um pastor que não era pastor nem de suas ovelhas, era pastor das ovelhas do seu pai. Mas ele era servo. Se você conhece tão bem a história, você lembra que Davi já era ungido, já era consagrado como rei, só estava aguardando o tempo da promessa. O profeta Samuel foi à sua casa perante o seu pai, perante os seus familiares, perante os seus irmãos, ungiu ele como rei. Tempos mais tarde se passa, agora os seus irmãos estão no acampamento de guerra, e lá Golias está desafiando o povo há 40 dias, e ninguém se prontifica a aceitar aquele desafio. Chega Jessé, o pai de Davi, e diz: filho, vem cá, seus irmãos estão no combate, veja como eles estão. Eu quero notícias. Agora você vai levar pãozinho e queijinho para eles. Davi poderia pensar: ô pai, o senhor esqueceu? Eu sou rei. Eu fui ungido como rei. Davi não pestaneja nem titubia. Soldado no quartel que é trabalho, não consegue ficar parado. É aquele que arregaça a mão, ergue a cabeça e procura fazer algo. Não espera com que as coisas aconteçam, mas faz as coisas acontecer. Davi disse: eu vou, pai, eu vou. Não deixe de ser servo. Sabe por quê, irmãos? Pequenas tarefas nos colocam diante de grandes oportunidades. Pequenas tarefas nos colocam diante de grandes oportunidades. José, antes de subir no trono do Egito, ele varreu o chão do cárcere. Ele varreu o chão do cárcere. Pequenas tarefas nos colocam diante de grandes oportunidades. Davi foi servir aos seus irmãos. Servir aos seus irmãos como servo. Infelizmente, às vezes o status nos tira a consciência de servo. Em 2008 se converteu nessa igreja o major da cidade, o major Roberto Gobert. Eu tive a oportunidade, a honra de fazer o seu batismo, o seu casamento com uma jovem da igreja, Luana. Eles viajaram o mundo, foram para várias nações. Hoje ele está em Brasília, estudando, se aprimorando para ser general. É o seu sonho, que Deus o abençoe. Esporadicamente ele aparece por aqui. E eu lembro que em 2008 nós fizemos um mutirão aqui na igreja. Gente, convocamos, nós precisamos de um mutirão. E de repente, quando eu venho para o mutirão, eu encontro aquele senhor de bermuda e de camiseta. Eu delicadamente fui até ele e disse bem assim: amado, precisa vir não, a moçada toma conta do negócio. Ele disse: pastor, obedecer é tão nobre quanto comandar. Continuou fazendo o que estava fazendo. Prazer em servir, alegria em servir, alegria em se sentir útil na casa de Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer uma verdade para vocês. A Bíblia nos diz claramente que Jesus vai vir a essa terra outra vez. Ele veio a primeira para salvar os pecadores. Ele vem a segunda para resgatar os servos. Está escrito: vinde, servos bons e
fiéis. Fostes fiéis num pouco, sobre o muito te colocarei. Servos bons e... Você não vai ser reconhecido pelo seu distintivo. Você não vai ser reconhecido pela sua patente. Você não vai ser reconhecido pelo seu título, pelo seu cargo, pelo seu currículo, pela sua formação. Você não vai ser reconhecido por nenhuma posição humana. Você só vai ser reconhecido como servo. Vinde, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Deus está à procura de servos que sejam bons e que sejam fiéis. Deus usa quem somos e quem era Davi, apenas um servo disposto, disponível a servir em todo o tempo. É esse quem Deus usa. Deus usa quem somos. Uma outra verdade sobre Davi ainda dentro desse primeiro tópico é que além de pastor, além de servo, Davi é um adorador, gente. Adorador não precisa de microfone, amém. Não precisa de altar, amém. Não precisa de holofotes, não precisa de público. Se você é um adorador, você vai tocar harpa onde Deus te enviar. Onde Deus te enviar, Ele estava lá no meio das malhadas, tocando harpa, adorando a Deus. A Bíblia vai nos dizer que Ele construiu instrumentos, que Ele compôs canções como ninguém. Ele estava lá adorando a Deus, adorando a Deus. E veja bem como Deus usa os adoradores. Porque 40 dias Golias desafiava e ninguém se prontificava. Primeira coisa, quando Davi pisa e ouve aquilo, ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar com o exército do Deus vivo? O adorador introduz o nome de Deus aonde ele vai. O nome de Deus durante 40 dias nem sequer era lembrado. O nome lembrado era Golias. Ele é grande, ele é forte, ele é terrível. Mas quando Davi chega no ambiente, ele muda o cenário, ele muda a atmosfera. Ele diz: quem é esse incircunciso para afrontar com o exército do Deus vivo? E aí o povo começa a se animar, e o povo começa a repetir. O rei escuta e diz: quem falou isso? Eu quero saber e conhecer quem falou isso. Quando o rei olha a decepção: menino, volta para tua casa, menino. Nem idade tu tem para servir ao exército, menino. Não sabe nem levantar uma espada. Mas ele é um adorador, e um adorador está preocupado em glorificar o nome do Senhor, está comprometido em enaltecer o nome do Senhor. Se você é um adorador, aonde você for, você vai introduzir o nome do seu Senhor, do seu Redentor, do seu Salvador. Foi isso que Davi fez. É isso que nós precisamos fazer. As pessoas ultimamente só falam de crise, 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 crise. Ei, psiu. O céu não entra em crise. E o nosso Deus não sofre falência. Vamos introduzir o nome de Deus aonde Deus nos enviar. E vamos falar Deus, Deus e Deus. Ele começa a mudar o ambiente. As pessoas começam a se mover em uma esperança. Deus usa quem somos. Deus quer te usar dessa forma, da sua maneira. Desprezado por muitos, ignorado, subestimado. Você pensa que Davi não sofreu com isso? Você pensa que Davi não sentiu? Seu pai não acreditava nele, seus irmãos não acreditavam nele. Até o profeta de Deus, quando vai na sua casa, não acredita nele. Seus pais podem errar a seu respeito, seus irmãos podem errar a seus respeitos, até os pastores podem errar a seu respeito, mas Deus não erra. Se Ele escolheu você, é porque é você mesmo. E veja a maneira de Deus honrar, né? Samuel olha, o profeta Samuel olha para cada um dos filhos de Jessé e diz no seu coração: certamente é esse, e nenhum é. E Jessé disse: olha, vamos jantar.
Aí disse, não há mais nenhum. Para lá. Manda chamar o menino. Eu fico às vezes pensando comigo, o que é que 7 marmanjos fazia dentro de casa, em pleno dia, né? Enquanto Davi estava fazendo o quê? Servindo, né? Trabalhando. Já percebeu que Deus não usa desocupado? Isso é bom, né, gente? Já percebeu, né? A gente, infelizmente, vive 3S hoje, que é salvo, sentado e satisfeito. Dentro da igreja, a gente está salvo, sentado e satisfeito. Quando Deus quer que a gente seja salvo, santo e servo. Salvo, santo e servo. Santo, né? Caminho da santidade, porque Deus usa vaso pequeno, mas Deus não usa vaso sujo. Tem que limpar o vaso. Amém? Você bebe água em copo sujo? Não. A primeira coisa que você faz quando o copo está sujo é o quê? Limpa o copo. Deus é da mesma forma. Deixa Deus limpar o vaso, para depois usar o vaso. Amém? Então, gente, quando o pai pensa em servir o jantar antes do menino chegar, o profeta diz, não, a festa só vai começar quando ele chegar. Existe festa que só vai começar quando você chegar. Sabe por quê? Porque Deus vai honrar a sua presença no meio dos seus familiares. A sua pessoa no meio dos familiares. Deus usa quem somos. Fato. A batalha é do Senhor. Deus usa quem somos nessa batalha. Outro detalhe. Segundo, eu falei que são 2 tópicos. Deus usa o que temos. Deus usa o que temos. O que tinha Davi? Ele olha para o gigante e diz, você vem a mim com espada, com escudo, com lança, afora toda a armadura, todo o esparato que havia. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Deus usa o que nós temos. O que é que Davi tinha? Uma funda, uma peteca. Você já parou para perceber que Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias a partir do que você tem? Moisés não tinha nada a não ser um cajado, e foi com aquele cajado que Deus usou para abrir o mar. Sansão não tinha nada a não ser uma queixada de jumento, que foi aquela queixada que Deus usou para destruir 1000 homens. Elias não tinha nada a não ser uma capa, e foi aquela capa que Deus usou para abrir o rio Jordão. Houve um garotinho que não tinha nada a não ser 5 pães e 2 peixinhos, e Deus usou 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. E em Atos fala de uma mulher chamada Dorca, que não tinha nada a não ser uma agulha. E aquela mulher foi poderosamente usada por Deus para fazer veste para as viúvas. É tanto que a sua história está escrita na Bíblia. Eu estive esse ano na casa de Dorca. Foi na casa de Simão, o curtidor, lá em Jope, bem perto de Tel Aviv. E passamos pela casa de Dorca, uma mulher que se tornou conhecida em toda a história, e hoje nós estamos aqui falando dela porque só tinha uma agulha, mas decidiu trabalhar para a glória de Deus. O que é que você tem? Eu não sei se é muito, eu não sei se é pouco, mas isso não importa, desde que você use para a glória de Deus. Davi só tinha uma funda. Ele olha para aquele gigante, o homem de Deus é um homem otimista, né? Ele olha para aquele gigante, eu fico imaginando que Davi pensa consigo, ele é tão grande, mas tão grande que é impossível errar a cabeça desse miserável. Eu vou acertar agora. Diz que o otimista vê uma oportunidade para cada problema, enquanto o pessimista vê um problema para cada oportunidade. Assim a vida de Davi, ele viu uma oportunidade diante daquele problema. Deus usa o que temos. O que é que Davi tinha? Apenas uma funda. O que é que Davi tinha? Ele tinha a unção de Deus na sua vida. Ele tinha sido ungido. Ele sabia que tinha sido ungido. Diferente de Saul, onde o profeta Samuel foi na casa do rei Saul. Ou melhor, escute isso. O rei Saul foi à procura do profeta Samuel. Foi na casa de Samuel. Davi não. É Samuel que foi na casa dele. Davi devia ter pensado consigo, eu não procurei isso, eu não pedi isso.
Deus que veio ao meu encontro, Deus que me escolheu, então eu tenho a unção de Deus. Ele não. Por isso que Davi faz alusão à aliança, gente. Escuta, quem é esse incircunciso? Ele não tem aliança com Deus, ele não tem a unção de Deus, ele não tem a marca da promessa sobre a sua vida. É isso que faz toda a diferença. O gigante pode ser grande, o inimigo pode ser grande, mas ele não tem o selo do Espírito Santo que nós temos. Ele não tem a marca da promessa que nós temos. Então ele faz alusão a essa unção que existia sobre a nação e que existia sobre a sua vida. Deus usa o que temos. Sabia o que é que ele tinha também? Ele tinha uma promessa, gente. Ele tinha uma promessa. Havia uma promessa na sua vida que ele seria rei. E ele entendeu que os ursos estavam lhe preparando para os leões. Os leões estavam lhe preparando para os gigantes. E os gigantes estavam lhe preparando para os reis que ele venceria no futuro. Ele tinha uma promessa. Deus me mostra que há pessoas que têm promessas de Deus aqui. Você tem promessa de Deus. Você não vai temer a nada. Você não vai temer a ninguém. Não há o que temer. Não há a quem temer. Se Deus é por nós, quem ousará ser contra nós? Havia uma promessa. E a mentalidade dele, ele disse: não há como ele me vencer. Eu tenho uma promessa de Deus. Como diz Marquinhos Gomes, quem tem promessa de Deus não morre não. Não morrerei antes que as promessas de Deus se cumpram em minha vida. Lembre-se das promessas que Deus te fez. Lembre-se das promessas que Ele te entregou, que Ele te deu. Você tem promessa de Deus. E meu irmão, ciente dessas verdades, reconheça que a batalha é do Senhor. Você é apenas um coadjuvante nessa história. O protagonista é o Senhor. Vai ler o texto e você vai ver que Davi partiu para cima. Davi não esperou o gigante vir ao seu encontro, não. Davi partiu para cima e asferiu aquela pedra da sua funda com toda a sua força. A pedra bate na fronte do gigante. Preste atenção, um detalhe. O gigante deveria cair para trás, segundo a lei da inércia, a lei física. Mas ele cai de bruço, ele cai para frente. Não há lógica nisso. Mas Deus estava deixando sua assinatura naquele milagre. Que não era a força de Davi, que não era o peso da pedra, mas era o poder do nosso Deus. Era o poder do nosso Deus. Quando Deus faz um milagre, Ele deixa a assinatura. Você lembra de Josué? Começa a tocar as trombetas do lado de fora de Jericó. O certo era as muralhas cair para dentro de Jericó, já que o som está vindo de fora, que as ondas sonoras estão vindo de fora. Então as muralhas eram para cair de dentro, e as muralhas caem para fora, indo de encontro com toda lei, com toda lógica, com toda razão. É Deus deixando a sua assinatura no milagre e dizendo: a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor, a batalha é do Senhor. Ele derrubou o gigante, não perdeu tempo, né? Foi lá e pegou a espada do gigante, decapitou o gigante, porque o gigante podia despertar e a situação não ia ficar boa. A gente até aprende com isso. Cortar o mal pela raiz, o que tem que fazer, faz mesmo. Mas o mais interessante é o que vem após isso. Quando ele chega no vale de Elá, todos os guerreiros soldados de Israel estavam abatidos, cabisbaixos, prostrados, rendidos, humilhados e envergonhados. Depois que um homem de Deus chega naquele lugar, ele muda o clima, ele muda a atmosfera do ambiente.
Depois que ele mata o gigante, aqueles homens se levantam e perseguem os filisteus até o seu território. Eu aprendo que um homem ungido por Deus, ele levanta exércitos caídos. Um homem ungido por Deus, ele ergue um povo abatido. Você é esse homem, você é essa mulher, e eu não sei qual é a batalha que você está vivenciando, mas Deus te trouxe aqui de tão longe para que você reconhecesse que é a batalha do Senhor. Ele apenas quer te usar para que no fim de tudo o nome de Deus seja glorificado acima de todos, para que você possa levantar aqueles que estão caídos, renovar aqueles que estão abatidos, restaurar aqueles que estão arruinados, fortalecer aqueles que estão enfraquecidos. Você é esse homem, você é essa mulher ungida por Deus para mudar essa história, para mudar esse ambiente, para mudar esse clima. Você é essa pessoa de Deus. Receba isso da parte do Senhor e creia que Deus te escolheu com este propósito: você mudar a história da sua casa, a história do seu ambiente de trabalho. Falando em ambiente de trabalho, um dia um policial da igreja me procurou e disse: pastor, ora por mim. Fui transferido para um ambiente que não é muito bom não. A situação é bem complicada, as pessoas são difíceis de relacionamento e a situação está um pouco caótica. Ora por mim para que Deus possa me tirar de lá. Eu olho para essa pessoa e disse: você não entendeu? Mas pastor, eu sou o único crente ali. Eu disse: você ainda não entendeu. Deus não nos chamou para vivermos trancafiados nos mosteiros. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mundo. Nosso lugar é no mundo, meu irmão. Vivemos nele, mas não pertencemos a ele. Nós somos a luz desse mundo. Vós sois a luz do mundo, e não importa o tamanho da luz, ela sempre fará diferença em meio às trevas. Aonde Deus te colocou, resplandeça como luz de Deus, como luz do mundo. A Bíblia nos diz: brilhe a vossa luz diante de todos os homens, para que eles, ao verem as vossas obras, glorifiquem o Pai Celestial. Então o mundo, ao ver as vossas obras, vai glorificar o Pai Celestial. Minha esposa costuma dizer: o mundo não vê Deus, o mundo não ouve Deus, o mundo não conhece Deus, o mundo não sabe nada acerca de Deus. Então tudo que o mundo sabe acerca de Deus é o que ele vê em mim, é o que ele vê em você. Alguém já disse que nós somos, a nossa vida, a única Bíblia que o mundo está lendo, que o mundo está observando. É o poder do testemunho. É o poder do nosso testemunho, irmãos, que nós devemos preservar como verdadeiros cristãos. Esse é o caminho da santificação. Esse é o propósito de Deus em nos fazer vaso de honra. Você sabia que os anjos dos céus desejaram pregar a palavra, mas Deus disse não aos anjos dos céus, porque preferiu dizer sim aos santos da terra. Preferiu confiar em mim, confiar em você. E diante dessa realidade, escute, eu fico a me perguntar: seria tão mais simples, prático os anjos pregar o evangelho? Eles são poliglotas, eles falam vários idiomas, eles têm poder de se teletransportar, eles são seres reluzentes, eles conhecem histórias, seria tudo mais simples. E eu fico a me perguntar: mas Deus, por que os anjos e nós? Por que o Senhor não escolheu os anjos e escolheu a nós? Só que existe uma coisa que os anjos não têm, que eu e você temos, que nós temos. É o poder do testemunho. É o poder do testemunho, irmão. Os anjos jamais poderiam sentar de um lado de uma pessoa e dizer, de uma prostituta, e dizer: eu também vivia na prostituição até o dia que Jesus me resgatou. Chegar diante de um alcoólatra e dizer: eu também vivia no submundo do álcool até o dia que Jesus me libertou.
Eu vivia na desgraça da perdição desse mundo vil e pecaminoso, até o dia que Jesus me libertou. Você entende o que é poder do testemunho? Então, se você entende o que é poder do testemunho, perceba, as pessoas não estão lhe ouvindo, elas estão lhe vendo. Você percebe isso? Você está percebendo isso? Faz assim comigo, coloca as duas mãos assim. Vamos ver se você é rápido. Vamos ver quem são os melhores aqui: baiano, sergipano, alagoano, paraibano, pernambucano, cearense. Eita, gente boa de tudo que é lugar. Paraense. Começa a mexer as mãos aí, até sair fogo, irmão. Velocidade 1, velocidade 2. Vai, eu vou dar um comando. Mais rápido que você puder. Agora olha para mim e continua. Agora pare e coloque a mão na sua nuca. Gente, onde é nuca? Onde é a nuca? Aqui na Bahia, em Paulo Afonso é chamado testa. Mas a maioria colocou a mão na testa ao invés da nuca. Salvo exceções. Umas poucas exceções, né? Onde é nuca aí, gente? Em Sergipe, né? Em Alagoas, em Pernambuco. Gente, escute, aqui tem uma lição interessante. As pessoas não seguem o que você fala. As pessoas seguem o que você faz. Elas observam o que você faz. Um dia um pai está conduzindo a filha, o pai na frente e a filha atrás, e o pai disse: filha, cuidado por onde você anda. Ela disse: papai, tenha cuidado do Senhor, porque eu estou apenas seguindo os seus passos. Existem pessoas que estão apenas seguindo os seus passos, para saber se esse cristianismo é verdadeiro ou não. Meu tempo extrapolou, já sei. Só quero dizer mais isso. Um dia, quando eu assumi o pastorado dessa igreja, veio um senhor e me abraçou chorando e disse: pastor, eu quero lhe dizer uma coisa. Eu ainda não sigo essa nova lei. Linguagem bem do interior, né? Eu ainda não sigo essa nova lei. Mas eu quero lhe dizer que eu acredito em tudo que o senhor fala. Mas, por favor, nunca me dê um motivo para pensar diferente. Eu abracei e chorei. Graças a Deus, hoje ele está aqui conosco na igreja, como servo bom e fiel. Mas eu senti a dor dele, da decepção e da frustração, com tantos vasos de desonra, que não trilha o caminho da santificação, mas o caminho da perdição. O mundo olha para nós e a natureza geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus. Eu espero que nesse congresso Deus levante um exército destemido para entender que a batalha é do Senhor, que a vitória é do Senhor, que a glória, o poder, a força e o louvor pertence ao Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluias. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.